Gente, coisa importante na hora de gerar um processo estratégico é pensar, analisar, refazer, testar de novo. Nada. Por que eu não trouxe prazos? Eu não trouxe nenhum tipo de ordem para vocês? Porque o que funciona para Nova Iguaçu, às vezes não funciona para Caxias, tá? Então o processo precisa ser pensado por vocês. Mas aqui eu estou trazendo uma estrutura geral para que a gente consiga pensar juntos do que fazer. Isso é para a gente amanhã começar a pensar nisso, tá? O que fazer depois da primeira venda realizada? Primeiro impacto, vendedores, linha de frente. Thaís, que mora lá, Vargem Pequena ou Vargem Grande? Vargem Pequena, comprou uma Jetmax para poder levar a esposa dela, Bia, na faculdade todo dia à noite. O que seu nome mesmo? Pretinho aqui, ó. Eu? Pedro. Oi? Pedro. O que o Pedro, que fez a venda para Thaís, vai fazer? 5 dias, 7 dias, 10 dias depois, vocês vão definir e testar. Fala, Thaís, como é que você está, meu amor? Tudo bem? Tudo certo? Me fala, como é que está aí o uso da moto? A Bia se adaptou? Lembra, vocês têm que captar dados, tem que captar informações. Como é que aí? Está conseguindo levar a esposa lá na faculdade? Ela está gostando? Pô, está sentindo? A moto é boa? Vamos lá. A gente vai entender se esse primeiro impacto ele foi positivo ou se ele foi negativo. Pô, o primeiro impacto foi positivo. Ela falou assim, porra, Pedro, que moto foda. Pô, tiro onda. E aí eu não tô usando só pra levar a Bia, não. Tô levando pra gente sair. Eu tô, inclusive, usando pra ir na padaria. Aí, pô, quando eu chego na padaria, a molecada fica louca, quer subir na minha moto e tal, não sei o quê. O impacto foi o quê? Porra, fala, vamos lá, vocês já comeram. O impacto foi o quê? Positivo. É isso. O impacto positivo é a hora da gente pedir indicação. É a hora da gente fazer esse um lead virar 2 leads, 3, 4, 5, quanto eles indicarem. Quando eles estiverem felizes, cara, a Thaís falou assim, porra, você mudou a minha vida com esse produto. Eu falei, porra, Thaís, cara, fico muito feliz. Então é o seguinte, eu tenho certeza aí que você não quer que essa felicidade seja só sua, né? Então me indica aí, você tem como falar 2, 3 amigas suas, ou 2, 3 pessoas que você conheça, que também gostariam de receber uma oferta, que aí eu posso chegar para elas e falar assim, ó, a Thaís me indicou e eu tenho uma condição especial para você fechar hoje. Primeiro impacto positivo. Vamos gerar indicação. Sabe quanto é que isso vai custar para vocês? 0. Sabe quanto impacta no CAC, esse custo de aquisição de cliente em marketing? 0. Isso porque vocês foram estratégicos a utilizar o pós-vendas. Pô, o Pedro fez 30 vendas no mês. Cara, segunda-feira é um dia mais sinistro. Quarta-feira, que é um dia de menor volume, você faz uma ligação na segunda, uma ligação na terça, 2 na quarta, uma na quinta, uma na sexta. Resolvido. Você falou com todo mundo que você vendeu no mês passado. E aí... Oi? Achei que você falou com todo mundo que você vendeu no mês passado. E aí você gerou desses 20 contatos, mais 30 contatos, mais 60 contatos. E daí saíram mais 2, 3 vendas. Aqui, pouco importa a taxa de conversão. A gente está falando de clientes que não iam nem falar com a gente. Que nunca tinham pensado, que viraram oportunidades, que viraram vendas. Então, o primeiro impacto, ele é fundamental. Mas eu preciso preparar vocês para o seguinte. O primeiro impacto, ele pode ser negativo. Ela pode falar que a moto é uma merda, que está dando problema. E aí, a gente precisa ter senso de urgência para resolução rápida e feedback. Por isso que aqui, time de vendas, gestor, time administrativo, vocês precisam ser um time só. Porque aqui, se o Pedro foi lá, ligou para a Thaís, ela falou assim, pô, Rodrigo, eu não consigo nem levar a Bia na faculdade, porque a moto, ela não tem autonomia nenhuma. Eu preciso que essa prioridade ela seja estabelecida. Mas vocês não vão foder a agenda das meninas. Vocês precisam se comunicar. Então, por isso, vocês precisam ser um time. Por quê? Se esse impacto ele foi nos primeiros 7 dias, cara, a chance dessa pessoa
pedir a moto de volta, fazer um reclame aqui, fazer um story marcando a motochefe Caxias, dizendo que o atendimento da fulana é uma bosta, que eles venderam um produto de merda, e fazer com que isso fira a nossa imagem é muito grande. Eles chamam de 7 dias de uma pessoa que tinha uma expectativa do caramba com aquele produto e ela está frustrada. Então a gente precisa, se o impacto for negativo, de resolução rápida e feedback. Mas, cliente nosso, ele não para no primeiro impacto. Ele vai ter sempre o segundo impacto. E aqui entram as meninas. Por quê? Esse cliente vai precisar fazer o quê? Revisão. Ele pode ter sofrido um acidente, acontece, né? Ele vai precisar... A moto dá problema, a gente está falando de um produto eletrônico que dá problema, e ponto final. Isso é de mercado. E aí é o seguinte, fizemos todo o processo com ele, do segundo impacto, que é, ele veio na loja, ele deixou a motinha, foi bem recebido, tomou um café lá com a Agnes, lá naquela salinha geladinha lá de Nilópolis, tomou um café lá, ficou feliz. Aí a gente precisa treiná-las para quê? Se o impacto foi positivo, é a hora da Agnes falar, pô, mas poderia ser melhor se você tivesse conecta. É a hora, você poderia ter pagado menos e ser mais rápido. É a hora da Agnes falar assim, pô, inclusive, eu vi aqui que você voltou e a cestinha tu não comprou ainda. Porra, Lucas, tu não comprou a cestinha ainda, cara? Vamos comprar. Por que ela vai fazer isso? Porque ela vai ser remunerada por isso. Então, ela vai receber por esse parcel. Ela vai receber pelo conecta que ela vendeu. Mas se o impacto for negativo, a atitude é a mesma da primeira. Resolução rápida e feedback. Ficou claro, pessoal? Isso é estabelecer processo estratégico. Isso é pensar de maneira estratégica o pós-venda. Vamos para mais uma, meu amigo. Mas a gente também tem... isso aqui para a gente poder finalizar. Essa parte. Então, se você tem em mente, gestores, o seguinte... Toda venda realizada tem potencial de aumentar 10%, 15%, às vezes até 100% de faturamento. Se a gente pensar que toda venda realizada, ela precisa sim caminhar para um cross-sell ou para uma venda por indicação. E tudo isso que vai definir para a gente é o impacto e como a gente consegue resolver e se antecipar rapidamente aos problemas e às dores do cliente. Combinado? Isso é estabelecer processo estratégico. Vamos lá, meu amigo, que eu já estou bem bastante tempo. Tecnologia. Eu coloquei aqui a ChatGuru porque é a ferramenta que vocês mais usam, né? Mas quando a gente fala sobre relacionamento com o cliente, quem sabe fazer, faz com planilha. Quem sabe fazer, faz com planilha e o celular da oficina. Porque relacionamento com o cliente é você usar as ferramentas que você tem para conseguir dar o melhor atendimento para ele, conseguir controlar, se antecipar e te fazer de maneira proativa. Então, como a ChatGuru hoje, segunda-feira, pode ajudar vocês? Vai lá. Passa aí, meu amigo. Campos personalizados que quase ninguém usa, tá? Quase ninguém usa. E aí é só chegar lá e criar. Serve para registrar dados, informações relevantes sobre o cliente, sobre a negociação e possíveis oportunidades de negócio, tá? Então lá nos campos personalizados, toda essa informação que eu falei que o vendedor precisa registrar, a gente consegue registrar dentro do CRM. Então se eu for lá ver a Marta, né? Se eu quiser ver como é que foi a venda da Marta, eu posso abrir nos campos personalizados ter data da compra, características da negociação rápida, fácil, difícil, comprou em qual cartão, se comprou no cartão, se foi, enfim, tudo que é importante e vocês definam quais são os dados importantes, a gente cria campos personalizados e após a venda o vendedor vai lá e registra. Por quê? Na hora de o Josué resolver um problema, ele vai abrir o chat, ele vai ver todas as informações e dados que estão lá para poder ajudar e se antecipar as dores do cliente. Agendamento de mensagens. Rodrigo, eu uso a pré-oficial, agendamento de template, dá para fazer igual, tá? Automatização de follow-up, gestão de relacionamento. Então eu falei, a gente já consegue ali, você vai pegar a identidade do cliente, então você sabe que dia 7 de julho é aniversário dele. Deixa a mensagem já registrada lá,
Você precisa nunca mais lembrar desse cara. Você precisa nunca mais abrir aquele chat, não. O chat ele vai mandar na data correta que vocês vão agendar lá. Período de revisão. Pô, a gente pode ajudar as meninas do administrativo a gente deixar programadas as datas de revisão já lá pré-estabelecido. Vai deixar para o cliente, falta 2 semanas, 1 semana para vencer a data da primeira revisão, deixa o template lá, registrado. Precisa mais abrir, o sistema vai mandar por vocês. Só que aí a gente se antecipa, o cliente fala assim, porra, eles lembraram de mim, eles estão preocupados comigo. Novas ofertas também, a gente pode utilizar o gerador de mensagens para deixar novas ofertas, que é exatamente o cross-sell. É o cara que falou que nessa semana ele não tinha dinheiro para comprar a cestinha, mas que no dia 30 ele ia ter. Deixa a mensagem no dia 30. Fala, e aí Rodrigo, tudo bem? Virou o cartão, né? Bora comprar a cestinha? É isso, bicho. É a estratégia. É não deixar o cliente pensar muito. E o que a Thaís e a gente fez essas transformações sem conversar, mas também falando sobre o NPS, né? E aí, quando a Thaís fala sobre gestão voltada para dados, a gente está falando sobre conseguir metrificar qualidade. Qualidade do quê? Qualidade de tudo. Pede para o cliente para ele avaliar como foi o atendimento do vendedor, pô. Pede para o cliente perguntar, avaliar o produto. Pede para o cliente avaliar a oficina. Porque isso vai ajudar vocês a mapear os gaps possíveis, e os gaps que vocês estão tendo de atendimento, os gaps de loja. O cara vai falar lá que o atendimento de oficina, o atendimento de vendas é ótimo, mas de oficina é uma merda, ou vice-versa, que o atendimento do vendedor foi muito ruim, mas as meninas lá dão um show e conseguem ajeitar tudo e resolver a vida de vocês. Mapear também possíveis oportunidades de negócio a partir dali. Cara, percebam, tudo que eu falei aqui é direcionando vocês para gerar novos negócios e gerar receita, que é para isso que a gente vive. Vamos lá, meu amigo. Beleza. Isso tudo serve para quê? Para gerar encantamento. Então, tudo isso aqui é para que o cliente fique fã da Motochef. Nós já temos alguns. Só que a gente precisa criar cada vez mais uma horda de fãs da nossa marca. Porque esses fãs, eles fazem propaganda positiva, de graça, orgânica, eles indicam, isso reduz atrito. Então vamos lá, meu amigo, para eu mesmo não me pular. Então, o que encantar o cliente faz pela gente? Reforça a autoridade da marca. Então, o cliente encantado, ele está o tempo todo reforçando que a Motochef é foda, que ter um produto Motochef é bom pra caramba. Então, isso reforça a autoridade da nossa marca perante o mercado. Aumenta cross-sell e upsell, que é aquilo que a gente já conversou. Novas receitas de serviço. A gente consegue o cliente, quando ele confia na gente, ele compra mais da gente, tá? Porque ele confia que a oferta não vai ser qualquer oferta. A gente gera, a partir do encantamento, fãs e promotores da marca, gerando pra gente prova social orgânica. Se a gente encanta o cliente, a gente não precisa nem pedir para que ele faça uma prova social, ele mesmo vai dar, porque está muito feliz. Reduzir reclamações e conflitos. Cara, quando o cliente é fã da marca, ele tem muito, mas muito mais paciência com a gente. Então, quando vocês forem lá no site de peças, se não tiver uma peça lá parada, você precisa lá de um chicote da Bob e não tem não tem lá no galpão, cara, esse cliente fã da marca, ele vai ter muito mais paciência contigo. Porque você ter relacionamento com ele. Então você vai falar assim, porra, Lucão, cara, quebra essa pra mim, bicho. Porque tá faltando, já falei lá, já entrei em contato com o meu supervisor, meu supervisor de franquias, ele tá lá enchendo o saco do time lá, eles vão conseguir, eu preciso da tua paciência com isso. Se ele gosta de você, se você gerou relacionamento com ele, essa fricção vai ser muito menor. Antecipar tendências, então vocês conseguem se antecipar aquilo que o cliente está falando, se relacionam com ele, então vocês conseguem se antecipar e tomar ações antes dos seus concorrentes, para fazer com que esse cliente fique aqui. Então, se vocês estão sentindo através de relacionamento que tem uma tendência acontecendo, vocês conseguem se antecipar e aí a gente consegue gerar inovação e trazer isso para o cliente e ele não precisa buscar fora da nossa marca. Fidelizar e, obviamente, maior previsibilidade de faturamento.
Então, quando gera relacionamento, apesar de faturamento de venda de moto ser sempre o nosso KPI número 1, a gente pode ter outras previsibilidades de faturamento através da geração de relacionamento. Beleza? E assim fica o nosso pensamento. Isso daqui é o resumo do nosso pensamento. Então, o relacionamento com o cliente ele vai ficar sempre no centro. A gente vai ter marketing, vendas e serviço sempre girando em torno do cliente. E quais são as ferramentas que a gente precisa fazer com eles? Atrair, encantar, atrair, engajar, encantar. E quando é que ele sai dessa roda? Porque a atração, ela começa a ser por indicação. E aí o cliente sai de desconhecido porque ele foi indicado para um prospect que vira cliente, que vira promotor e que indica mais desconhecidos, que viram prospects, e aí a gente tem a roda da fortuna girando ao nosso favor. Beleza? Bom, mais uma, meu amigo. Se você vender algo para alguém, você tem um cliente hoje. Se você ajuda alguém, você tem um cliente para a vida toda. Tá? E é essa forma que a gente precisa pensar a partir de agora. Mais uma. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não foi tirado da minha cabeça, apesar de ser um cara bastante inteligente. A gente precisa estudar, tá? A gente precisa sentar a bunda na cadeira e estudar, tá? Então eu queria indicar 3 livros que eu gosto muito. Inclusive esse do meio foi onde eu baseei quase 70% dessa palestra, né? O primeiro, que é o Jeito Disney de Encantar Clientes, ele é feito pelo próprio grupo Disney, tem PDF gratuito, tem audiobook para quem pega ônibus aí distante, então não tem paciência de ler, tem audiobook. O livro do Joey Coleman é o Nunca Mais Perca um Cliente, é da editora H1, é carinho, se não me engano é R$150, é carinho o livro, mas ele vale muito a pena, tá? Vale muito conteúdo. E o Arte de Encantar Cliente, do Eric Pena, também tem bastantes conceitos que eu trouxe aqui para vocês, estão baseados aí nesses 3 livros, tá? E aí, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero